Análises de jogos, palpites, comentando jogos, jornalista esportivo. Está no ar o canal Analisando os Jogos da rodada com William Guimarães. Inscreva-se e compartilhe. Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. Depois de muito tempo estou de volta às gravações. Fim de semana com a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar desses jogos e deixar os palpites. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos abrir esse vídeo aqui, vamos começar falando de São Paulo e Sport. Antes de falar desse jogo, vamos falar como é que foi o último Campeonato Brasileiro dos dois times, a campanha dos dois times no último Campeonato Estadual e como é que foi o meio de semana dos dois times. O São Paulo no último Campeonato Brasileiro terminou na 6ª colocação. Já o Sport esteve no Brasileiro da Série B, onde terminou na 3ª colocação. No Campeonato Paulista, o São Paulo ficou na semifinal, onde foi eliminado para o Palmeiras. Já o Sport no Campeonato Pernambucano ainda disputará a volta da final contra o Retrô na próxima semana. O São Paulo teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Sport teve derrota para o Altos na Copa do Nordeste. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O São Paulo deve ter o desfoque do Lucas Moura. É uma falta que deve ser sentida no time, mas mesmo assim acredito que o São Paulo se aproveita do fator mando de campo e conquista os 3 pontos no Morumbi. Eu vou de 1-0 São Paulo. Agora vamos falar de Fortaleza e Fluminense. O Fortaleza no último Campeonato Brasileiro terminou na 4ª colocação, já o Fluminense terminou na 13ª colocação. No último Campeonato Cearense o Fortaleza foi vice-campeão, onde perdeu a final para o Ceará. Já o Fluminense no último Campeonato Carioca foi vice-campeão, onde perdeu a final para o Flamengo. O Fortaleza teve derrota no meio de semana para o CRB na Copa do Nordeste. Já o Fluminense teve a semana inteira livre para trabalhar. O Fortaleza vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória na temporada. Já o Fluminense vem para essa partida 5 jogos sem saber como a derrota fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Apesar do Fortaleza estar atravessando uma crise, um dos seus piores momentos sob o comando do Vojvoda, eu ainda acredito que o Fortaleza tenha totais condições de sair com 3 pontos dentro do Castelão. Eu vou de 1-0 Fortaleza. Agora vamos falar de Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio no último Campeonato Brasileiro terminou na 14ª colocação. Já o Atlético Mineiro terminou na 12ª colocação. No último Campeonato Gaúcho o Grêmio foi vice-campeão, onde perdeu a final para o Internacional. Já o Atlético foi campeão mineiro, onde ganhou a final contra o América. O Atlético vem para essa partida tentando defender o pequeno tabu. Desde 2023 são 3 jogos sem saber como a derrota para o Grêmio. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Atlético vem embalado, enfrenta um Grêmio que vem de péssimas atuações. Na teoria eu poderia ir numa vitória do Atlético Mineiro para esse jogo, mas pela partida assim em Porto Alegre acredito que podemos ter um jogo equilibrado, eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Cruzeiro e Mirassol. O Cruzeiro no último Campeonato Brasileiro terminou na 9ª colocação, já o Mirassol vem para esse Campeonato Brasileiro após ter sido vice-campeão da última Série B. O Cruzeiro no Campeonato Mineiro foi até a semifinal, onde foi eliminado para o América. Já o Mirassol no Campeonato Paulista ficou nas quartas de final, onde foi eliminado para o Corinthians. O Cruzeiro vem para essa partida 5 jogos sem saber como a vitória na temporada. Já o Mirassol vem para essa partida 7 jogos sem saber como a vitória na temporada. E vem para essa partida mais 4 jogos sem saber como a vitória fora de casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Mirassol vai ter pela frente o maior jogo da sua história. Vai jogar pela primeira vez na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a responsabilidade de vencer é toda pro lado do Cruzeiro. Eu vou de 3-1 Cruzeiro. Agora vamos falar de Juventude e Vitória. O Juventude no último Campeonato Brasileiro terminou na 15ª colocação. Já o Vitória terminou na 11ª colocação. No último Campeonato Gaúcho o Juventude ficou na semifinal, onde foi eliminado pro Grêmio. Já o Vitória no último Campeonato Baiano foi até a final, onde perdeu pro Bahia. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Vitória teve empate na Copa do Nordeste contra o Motoclube. O Juventude vem para essa partida invicto, jogando no Alfredo Jaconi em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vou dar uma opinião sincera. Se tiver um vencedor nesse Juventude e Vitória, eu vou considerar uma surpresa, porque esse jogo tá com muito cheiro de empate. Eu vou de 1-1. Agora vamos falar de Flamengo e Internacional.
O Flamengo no último Campeonato Brasileiro terminou na 3ª colocação, já o Internacional no último Campeonato Brasileiro terminou na 5ª colocação. Os dois times que foram campeões estaduais, o Flamengo foi campeão carioca contra o Fluminense, já o Internacional foi campeão gaúcho contra o Grêmio. O Flamengo veio para essa partida 13 jogos sem saber como a derrota na temporada, vem para essa partida invicto no Maracanã em 2025. Já o Internacional vem para essa partida invicto na atual temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Duelo de dois times que vem bem na temporada, me arrisco a dizer que são os dois times que jogam o melhor futebol no Brasil na atual temporada. Eu poderia ir no empate para esse jogo, mas pelo fator mando de campo eu ainda vou acreditar numa vitória do Flamengo, eu vou de 3-2 Flamengo. Agora vamos falar de Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras no último Campeonato Brasileiro foi vice-campeão, já o Botafogo no último Campeonato Brasileiro foi campeão. No Campeonato Estadual o Palmeiras foi vice-campeão paulista, onde perdeu a final para o Corinthians. Já o Botafogo ficou na primeira fase do Campeonato Carioca. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve a volta da final do Paulista contra o Corinthians, enquanto o Botafogo teve a semana inteira livre para trabalhar. O Botafogo vem para essa partida 4 jogos sem saber como a vitória fora de casa na temporada. Já o Palmeiras vem para essa partida tentando quebrar um pequeno tabu. Desde o ano passado são 4 jogos sem saber como a vitória contra o Botafogo. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Tanto para o Palmeiras quanto para o Botafogo, uma vitória nessa primeira rodada seria dar uma aliviada na crise. Mas eu vejo a pressão um pouquinho maior pro lado do Palmeiras nesse jogo, eu vou de 2-1 Palmeiras. Agora vamos falar de Vasco e Santos. O Vasco no último Campeonato Brasileiro terminou na 10ª colocação. Já o Santos veio para esse Campeonato Brasileiro após ter sido campeão da última Série B. No Campeonato Estadual os dois times caíram na semifinal. O Vasco ficou na semifinal do Campeonato Carioca pro Flamengo. Já o Santos ficou na semifinal do Campeonato Paulista pro Corinthians. O Vasco vem para essa partida invicto em São Januário em 2025. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. Pelo Santos ter o desfalque do Neymar, pelo Vasco jogar em casa, ter tido um tempo maior de preparação e pelo Carille conhecer parte desse elenco do Santos, eu vou numa vitória do Vasco para esse jogo, 2-1 pro Vasco. Agora vamos falar de Bahia e Corinthians. O Bahia no último Campeonato Brasileiro terminou na 8ª colocação, já o Corinthians no último Campeonato Brasileiro terminou na 7ª colocação. No Campeonato Estadual os dois times conquistaram o título, o Bahia foi campeão baiano contra o Vitória, já o Corinthians foi campeão paulista contra o Palmeiras. Os dois times que tiveram um jogo no meio de semana, o Corinthians teve a volta da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, já o Bahia teve vitória contra o Ceará na Copa do Nordeste. O Bahia vem para essa partida 7 jogos sem saber como a derrota na temporada, já o Corinthians vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota na temporada. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Corinthians vai estar naquela ressaca do título paulista no meio de semana, sim, mas mesmo assim eu acredito que o Corinthians tem totais condições de tirar pontos do Bahia jogando na Fonte Nova. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Bragantino e Ceará. O Bragantino no último Campeonato Brasileiro terminou na 16ª colocação, já o Ceará vem para esse Campeonato Brasileiro após ter terminado em quarto na última Série B. No Campeonato Estadual o Bragantino ficou nas quartas de final do Campeonato Paulista, onde foi eliminado para o Santos, já o Ceará foi campeão cearense contra o Fortaleza. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Bragantino teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Ceará teve derrota na Copa do Nordeste para o Bahia. O Bragantino que vem para essa partida 4 jogos sem saber como a derrota em casa. Vamos lá, meu palpite para esse jogo, vamos lá. O Ceará vem para essa partida num momento melhor do que o do Bragantino. Eu poderia ir numa vitória do Ceará para esse jogo. Mas por outro lado eu não consigo enxergar o Bragantino deixando de fazer pontos nesse jogo contra o Ceará. Eu vou num empate para esse jogo, 1-1. Bom, falamos dos jogos da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, deixei meus palpites, espero que vocês vejam os palpites de vocês nos comentários. E hoje termino a agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais pra mim, me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!